Como se pode evitar o condicionamento das crianças? Resposta. Antes de mais nada, se você é pai ou educador, deve, é claro, conhecer o seu próprio condicionamento. Mas ainda assim pode-se impedir o condicionamento de uma criança? A sociedade persiste em condicionar a criança. Os governos, com sua propaganda, as religiões organizadas com seus dogmas, crenças e códigos de moralidade, a estrutura psicológica da chamada sociedade, tudo isso está constantemente a martelar não apenas a mente da criança, mas também a mente de todos nós. Sendo como é a moderna sociedade, não pode deixar de mandar o seu filho à escola. E a escola nenhum interesse tem em manter descondicionada a mente da criança. Pelo contrário, quer vê-la bem condicionada, segundo um certo padrão. Há sim uma batalha entre o desejo do pai inteligente de não condicionar a mente de seu filho e a determinação da sociedade de condicioná-la. A igreja quer educar a criança para crer em certas coisas. Os protestantes, os católicos, os hinduístas e todas as demais religiões organizadas, com sua máquina de propaganda, estão em ação para lhe condicionar a mente. E a própria criança deseja se ajustar, não quer ser diferente dos demais, pois é mais interessante ingressar numa corporação de escoteiros, ou o que quer que seja, e ser igual ao resto do rebanho. Você sabe muito bem de tudo isso. E o que te cumpre fazer? No lar, podemos começar fazendo ver à criança a estupidez da submissão. Podemos lhe expor, argumentar com ela, lhe explicar constantemente o quanto importa não aceitar tudo o que a sociedade exige. Porém, ao contrário, por tudo em dúvida. Libertar-se de valores obviamente falsos, para não se tornar um mero delinquente. Ser delinquente é estar revoltado dentro do padrão, e isso é muito fácil. A verdadeira revolta é a compreensão das inumeráveis influências que de contínuo martelam a mente, em vez de se deixar arrastar por elas. Você pode explicar à criança essas influências de modo que, quando leia uma revista infantil, ou escute um rádio, ou veja televisão, esteja ciente delas e não lhes permita lhe destruir a mente. Isso exige lucidez de sua parte. Significa que também você deve trabalhar para quebrar o seu próprio condicionamento, porque só então está apto a ajudar a criança. Pergunta: o que suas palestras significam? É o advento de um homem novo? Se assim é, esse homem novo irá para adiante e seus problemas serão completamente diferentes? Resposta: vou responder a sua pergunta, porém com certa hesitação. Eu estou trabalhando, mas infelizmente muitos de vocês aparentemente só estão ouvindo. Se também estivessem trabalhando intensamente, entusiasticamente, deleitavelmente, como eu estou fazendo, nesse caso o seu cérebro já se acharia também um tanto fatigado e nenhum interesse teria em fazer mais uma pergunta. O que entende por ir adiante? Você quer dizer progredir? Me parece que só há progresso no mundo material. Do carro de bois ao avião a jato, ao foguete que irá à lua. Isso é progresso na tecnologia. Mas existe progresso interior? Há progresso espiritual, significando que, através do tempo, uma pessoa se tornará algo psicologicamente? Ora, por certo, essa mesma ideia de vir a ser, progredir, chegar, cria um problema. Deseja chegar e pode acontecer ser isso impossível. Existe, pois, sempre a sombra da frustração. A mente livre, aquela que compreendeu a ânsia de progresso através do tempo, já nenhum problema tem. Se houver dificuldades, irá enfrentá-las prontamente. Por outro lado, ela não cria nem projeta problemas para si própria.
mas em maioria estamos carregados de problemas por nós mesmos fabricados. Deixe-me expressar isso de outra maneira. Se a mente está livre do conhecido, ela é uma mente nova e purificada. Acha-se num estado de criação imensurado, indenominável, fora do tempo. E nessas reuniões estivemos investigando o que é que nos impede de alcançar aquele estado de maneira natural, fácil e graciosa. Ele não pode ser chamado porque uma mente medíocre não pode chamar a si a imensidade. Toda mediocridade deve acabar e existirá então o outro estado. A mente não pode imaginar aquele estado de imensidade. De sua mediocridade, sua superficialidade, poderá ela projetar algo que pensa ser belo, mas o que projeta é apenas uma parte de sua própria fealdade. A estrutura psicológica da sociedade é o que somos. Ao compreendermos essa estrutura e dela ficarmos livres, então o desconhecido, aquilo onde não existe tempo nem progresso, se torna existente. Pergunta: como pode uma mente condicionada compreender o verdadeiro? Resposta: não pode. Consideremos isso com toda a simplicidade. Suponhamos que eu seja nacionalista, apegado à minha pátria, a meu soberano, enredado em minha insignificante identificação com determinada raça. Como pode tal mente compreender um estado que transcende tudo isso? Não pode. Portanto, a mente tem de compreender o seu próprio nacionalismo, quebrá-lo, destruí-lo e repudiá-lo totalmente. E isso, em geral, nos é dificílimo. O nacionalismo é apenas uma expansão de nosso pequenino ego. Você se identifica com o seu país porque é pequeno e o país é grande. A entidade tribal gosta de se identificar com algo maior do que ela. E é isso o que todos estamos fazendo. Você pode não se identificar com o seu país, mas deseja se devotar a algum alvo ou ação de suprema significação. Deseja estar identificado com uma ideia ou com Deus. Quer se devote à pátria, à família, quer se torne monge e se devote a Deus. Trata-se exatamente da mesma coisa. Puro condicionamento. E o quebrar desse condicionamento requer, como vimos, uma percepção objetiva, vigilância de todo o movimento do pensamento, ou seja, simplesmente enfrentar o condicionamento e observá-lo.